Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso primeiro episódio do podcast Fala Economista, o podcast do Conselho Regional de Economia de Goiás. Bom, para esse primeiro episódio, nós vamos tratar de assuntos muito importantes, principalmente para o público feminino. Mas antes da gente iniciar o nosso assunto específico, vou me apresentar. Eu sou Adriana Pereira de Souza. Eu sou professora universitária, economista e presidente do Conselho Regional de Economia. E hoje nós estamos aqui com duas queridas, que é a nossa convidada especial, Elaine, e a nossa conselheira, Suelen. Eu gostaria de passar inicialmente a palavra para nossa querida conselheira do Conselho Regional de Economia, Suelen, para ela falar um pouquinho aí sobre esse momento e sobre o episódio também, né? É um prazer estar aqui, presidente, nesse primeiro podcast do Conselho Regional de Economia. Estou no Corecon já há alguns anos, eu perdi um pouco a conta de quanto tempo faz que eu estou no Conselho. Faço parte da Comissão de Tomada de Contas, também estou na Comissão das Mulheres, então participar desse primeiro episódio falando de mulheres e empreendedoras é um privilégio muito grande, principalmente porque nós estamos com a Elaine, que é referência na área no Sebrae. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sim, Elaine é gestora do Sebrae e do Prêmio Mulheres de Negócios do Sebrae Goiás, né? Elaine, a gente vem falar hoje sobre economia, né? Porque esse papel da mulher nos negócios é um papel que é muito relevante, muito importante para o desenvolvimento socioeconômico, tanto de Goiás quanto do Brasil. E nesse momento, apesar da gente ter infinitos temas aí dentro da economia para trabalhar, nós escolhemos trabalhar esse tema feminino porque a mulher está presente e ela afeta diretamente a vida familiar, a vida profissional, a vida da sociedade. Quando a mulher ela se desenvolve profissionalmente, se desenvolve nos negócios, ela também desenvolve todos que estão à sua volta. E esse é um momento da gente trabalhar um pouco esse tema. Eu gostaria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouquinho do programa para a gente iniciar aí o nosso tema. Que bom, Adriana, Suelen, é um prazer estar aqui em nome do Sebrae, participando desse primeiro podcast, né? O Conselho, ele mostra aí que está antenado, né, com as modernidades, com as transformações que o mundo digital vem trazendo e trazendo a economia e as suas derivações, e começando aí pelo empreendedorismo feminino, pela força da mulher na economia goiana. Vocês estão de parabéns, eu agradeço em meu nome, agradeço em nome do Sebrae. E eu acho que, para fazer um preâmbulo, né, da representação da mulher na economia goiana, eu gosto sempre de trazer dados, e aqui eu estou em casa, né, porque economista gosta de dados, né, e o Sebrae tem o perfil da mulher empreendedora, que é um estudo que ele atualiza todos os anos. É um dos únicos estados da federação que tem esse recorte de empreendedorismo feminino pelo estado. A gente tem alguns dados nacionais de empreendedorismo feminino, mas aqui em Goiás a gente está à frente porque a gente fez esse recorte. E esses dados, Goiás tem coisa de 7.300.000 habitantes. Desses 7.300.000 habitantes, 3.700.000 são mulheres. Então, assim, a gente está aí com 52% da população. E no cômputo geral da população, nós temos algo em torno entre 900 e 1 milhão de CNPJs formalizados. E olha a importância da mulher nesse contexto de 900 mil CNPJs formalizados de pequenos negócios no estado. 415 são CNPJs liderados por mulheres. Você vê o quanto, é quase 50% dos CNPJs, das empresas formalizadas, estão liderados por mulheres. Dessas quase aí 415 mil mulheres, 295 mil são microempreendedores individuais. Então, assim, são aquelas mulheres que estão se formalizando, que estão começando a vida empreendedora, mas que já trazem uma contribuição para o desenvolvimento econômico do estado muito importante. Então, esse perfil da mulher empreendedora, ele traz dados, e aí depois a gente pode abordar outros dados aqui, que expressam e que traduzem a força da mulher empreendedora aqui no nosso estado. Muito bom. Eu atuo na área, né, universitária e também como economista, e a gente acaba buscando alguns dados para observar isso. E a gente tem observado que as mulheres
tem entrado cada vez mais no mercado formal de trabalho, né? Isso é uma coisa muito relevante para o país. A nossa conselheira aqui, a Suelen, ela esteve bastante tempo ali à frente junto ali com a parte de gestão central da Secretaria da Retomada, e fizeram bastante trabalho ali no período que você estava presente, relacionado exatamente com isso, né? Nós temos alguns programas governamentais, tanto do governo estadual quanto do governo federal, voltados especificamente para atendimento à mulher, facilitação, por exemplo, de crédito. Né? Por exemplo, hoje nós temos o programa do FCO, que é o Fundo Constitucional, que é o FCO Mulher, que é muito mais fácil, menos burocrático, a mulher conseguir um recurso para poder empreender ou para investir na sua empresa, do que empresas que não são gerenciadas por mulheres, né, são conduzidas. Então, e algumas dessas mulheres têm se destacado muito no cenário, principalmente no cenário goiano. E aí, a ideia desse prêmio, como é que é a ideia do prêmio Sebrae Mulher de Negócios? Isso, o prêmio Sebrae Mulher de Negócios é um prêmio que já está aí há várias edições acontecendo anualmente, que o Sistema Sebrae ele propõe para reconhecer exatamente essas histórias de mulheres que empreenderam, né, que passaram aí pelo momento da escolha do negócio, do que empreender, se depararam com problemas relacionados, por exemplo, a crédito, se depararam com problemas relacionados à expansão do seu próprio negócio. Muitas delas passaram-se por problemas pessoais também, e a gente chama muito no Sebrae disso, né? Às vezes a pessoa, ela não empreende por oportunidade, ela empreende por necessidade, né? Isso acontece muito. Às vezes em caso de separação conjugal, problemas de saúde, perdas familiares, né? Então o prêmio ele vem... eu estou dando um recorte, ele não vem para reconhecer só as mulheres que passaram por essa situação, mas ele vem para reconhecer as mulheres que empreenderam e tiveram aí alguma inspiração para compartilhar com as outras mulheres, né? Então, é um mecanismo importante. Nós estamos com as inscrições abertas, em curso, daqui a pouco a gente pode falar do prazo, mas é isso, ele existe para reconhecer. Claro que para premiar, o prêmio sempre vai ser algo muito importante, mas até para juntar, para unir, para que uma mulher possa contar a história dela e essa história possa reverberar em outras mulheres e que outras mulheres possam passar a empreender aqui no nosso estado. É bastante relevante. Para a gente clarear um pouquinho mais sobre essa questão do prêmio, a gente vai fazer agora algumas perguntas aqui para a Elaine, para ela poder esclarecer. Para você, mulher que tem interesse, né, ou que nem sabia que existia o prêmio e que agora vai ficar sabendo e que pode se interessar, tem algum negócio, tem algum desenvolvido algum trabalho que pode se enquadrar no prêmio, possa se inscrever. Então, para a gente poder clarear um pouco esse universo do prêmio, a gente vai direcionar algumas perguntas para a Elaine, e a Elaine vai aí contribuir com a gente e informar vocês de como participar. Primeiro ponto é quem pode participar dessa atual, né, edição do prêmio agora de 2026. Bom, o prêmio ele é aberto para todas as mulheres participarem, desde que elas tenham um CNPJ formalizado antes de 1 de janeiro de 2025. Que a gente tem esse critério, que é um critério inflexível, que precisa ser formalizado, né? As informais ainda não podem participar. Então, ela tendo esse CNPJ formalizado, ela sendo uma empreendedora de qualquer setor, de qualquer segmento, que seja enquadrado dentro dos pequenos negócios, né, as optantes do Simples, que sejam EPP, empresas de pequeno porte, microempresa, MEI, as produtoras rurais também têm campo e tem lugar nessa premiação. Certo. Nesse contexto aí das mulheres, então, ela tem que ter ter a empresa registrada pelo menos até o final de dezembro de 2024. Isso, exatamente. Não é isso? Uhum. Ok. Quais são as principais categorias de premiação? Você já citou aí algumas, né? Mas as principais categorias dá pra gente trabalhar? Então, tem inclusive para quem atua no setor rural. Isso é interessante, sim, né, Suelen? A categoria produtora rural é uma das categorias e todos os anos a gente tem belíssimas histórias de produtoras rurais aqui do estado de Goiás que se inscrevem, porque lá no campo é uma empresa também. E lá no campo as mulheres também precisam
de garra para empreender, né? Precisam de persistência, precisam de ter comportamento empreendedor, né, Sueli? Então, a produtora rural é uma das categorias. Os negócios internacionais, para aquelas mulheres que já estão expandindo seus negócios, que já estão de alguma forma ou estabelecendo relações comerciais ou exportando mesmo para outros países, é uma categoria que elas podem se inscrever. E o pequeno negócio, a EPP ou o MEI. Né? Claro que se ela for se inscrever para negócios internacionais, para produtora rural, tem outra categoria que eu esqueci de falar, é a ciência e tecnologia. Sim. Na ciência e tecnologia também a gente tem mulheres aí inovando e fazendo pesquisa dentro da própria universidade, né, Adriana? Então, é claro que se ela for se inscrever para uma dessas 3 categorias que eu disse, negócios internacionais, produtora rural ou a ciência e tecnologia, ela precisa ser um pequeno negócio. Ou ela não precisa se inscrever para uma dessas 3 e pode dizer, não, eu sou um pequeno negócio, uma EPP ou uma microempresa. E quero participar. Exatamente. Elaine, quando a pessoa vai fazer a inscrição, no ato da inscrição, ela precisa comprovar com algum vídeo, imagem ou relatar a sua história para que ela possa demonstrar para vocês o tipo de trabalho que ela faz? É bem interessante, Suelen, o jeito que o Sebrae usou para poder conhecer essas histórias. A gente usa uma plataforma digital, o endereço é sebrae.com.br/mulher de negócios, é só entrar nesse site e buscar a inscrição, tem lá a caixinha da inscrição do prêmio e ela vai se deparar com 10 questões que ela pode contar a sua história por escrito. Eu acho isso muito interessante, porque é uma forma também de colocar para fora tudo aquilo que ela viveu, que ela vive, que ela experimenta. Então, são 10 questões. Aquelas que têm alguma dificuldade de expressar isso por escrito, é só entrar em contato conosco, né, com um dos nossos escritórios regionais, ou pelo nosso 0800 570 0800, e dizer, eu estou me inscrevendo, eu quero o suporte do Sebrae, que a gente vai colocar uma consultora, para que essa consultora converse com ela. Ela não vai escrever por ela, mas ela vai ajudar essa empreendedora a expressar ou exprimir a história empreendedora dela. E a questão do vídeo, ela respondeu essas 10 questões, ok, ela pode concluir a inscrição. Se ela quiser gravar um vídeo, ela também pode gravar um vídeo de até 2 minutos, salva numa plataforma, no YouTube, por exemplo, e anexa lá o link que a gente, quando estiver olhando a história dela, a gente vai dar uma olhada nesse vídeo também. Mas o vídeo não é obrigatório. Quem tem dificuldade de escrever e às vezes tem um pouco de medo de contar a sua história, digitar erros ortográficos, escrever errado. Isso é algum problema? Tem algum critério de desclassificação? As pessoas podem escrever tranquilamente, do jeito que elas conseguirem, desde que elas consigam contar a sua história. Isso, do jeito que elas conseguirem, porque o importante é comunicar. Né? Então, isso não tem critério de desclassificação, não. O suporte é bastante importante, né? O suporte do Sebrae, porque às vezes ela não consegue ali, mas se ela consegue conversar com alguém lá de dentro e a consultora orienta ela, fica muito mais fácil dela resolver ali a inscrição. Até porque às vezes a inscrição é uma barreira, né? Isso, inclusive. Porque às vezes a empreendedora ela passa por situações que tem relação até com a autoestima. Às vezes uma coisa que é tão bonita na história dela, que é tão relevante, ela não consegue enxergar aquilo como algo que foi algo que ela superou, ou que vai inspirar outras mulheres, né? Então, assim, essa consultora ela vai ajudar essa mulher a encontrar na história dela e traduzir isso, porque, né, ela precisa dizer para que alguém consiga traduzir. Então, eu acho que até nesse ponto, quando a Sueli está falando qual que é a sistemática, a gente já pensou em tudo isso também, muito porque bom. A gente se depara com histórias que a própria empreendedora não reconhece como histórias de superação ou histórias bonitas para poder compartilhar. Exatamente. Até porque quando vem o nome negócios, geralmente a gente tem uma percepção de alguém que já é esclarecido, que sabe se organizar na parte burocrática das coisas e tudo mais. E às vezes não, a empreendedora ela foi lá, abriu o CNPJ dela e foi trabalhar. E ela não está muito envolvida com a parte burocrática, mas ela sabe fazer o que ela faz. Isso, exatamente. E aí nisso que você está falando é onde eu volto lá na representatividade das mulheres por trás dos CNPJs no estado de Goiás. Porque é exatamente isso que você falou. Às vezes ela é uma microempreendedora individual, dessas quase 300 mil que existem em Goiás, e ela não sabe da importância que é ela, enquanto microempreendedora individual,
para a economia do Estado. Sim. Porque muitas vezes ela está gerando a própria renda dela, muitas vezes não, ela está gerando a própria renda dela, ela pode gerar a renda de até um funcionário vinculado ao CNPJ dela, afora a cadeia que ela pode dinamizar ali, porque ela tem um empreendimento. Exatamente, porque é tanto o impacto direto quanto indireto, Exatamente. né? Isso é importante mesmo. Outra questão que a gente traz aqui é quais são os benefícios ou que esse prêmio oferece para as participantes. Tá. O benefício principal que eu entendo, eu acho que muita gente concorda comigo, de participar, né? Porque a gente tem 5 categorias aqui, em cada uma dessas categorias nós vamos ter 5 mulheres reconhecidas. Então a gente vai ter 25 mulheres aqui no estado de Goiás reconhecidas. Tá, porque pontuaram melhor, etc. Mas eu acho que o principal benefício desse prêmio, ele até nem é esse. É claro que ter esse reconhecimento, receber um certificado, receber uma premiação material, que a gente vai ter premiação do tipo celular, iPad para o primeiro, segundo e terceiro lugar, a gente tem certificados para o quarto e para o quinto, temos capacitações para essas mulheres, isso é muito importante, mas o benefício que eu acho é essas mulheres poderem encontrar com outras mulheres, né? Elas estão lá se inscrevendo no processo, hoje a gente está aí com perto de 200 inscrições já abertas, não concluídas, mas já em processo de inscrição mesmo, né? Então assim, a ideia é promover esse reconhecimento, mas juntar essas mulheres, né? Porque a partir do momento que você entrou para uma plataforma, entrou para um certame, você participou e que lá em agosto, dia 26 de agosto, que a gente vai ter o resultado final, nós queremos reunir todas essas mulheres num único lugar. Então, assim, esse benefício de elas estarem juntas umas com as outras, de poder ouvir as histórias, né, de poder pensar assim, nossa, essa fez assim, errou, eu posso fazer e posso fazer diferente, posso acertar, né? Então, esse é o benefício. Então, assim, a gente tem esse benefício de agora da etapa estadual, que a gente tem resultado em 26 de agosto. Daí a gente vai para uma etapa regional, que é do Centro-Oeste, que tem também as suas classificadas, e por último a etapa nacional. A etapa nacional, ela tem o benefício, inclusive, de premiação em dinheiro, né? 50 mil reais para cada categoria para o primeiro lugar, 30 mil reais para o segundo, para cada categoria, dessas 5 aqui, e 20 mil reais para cada categoria para o terceiro lugar. Então, assim, é um conjunto de coisas, e eu tenho ouvido de mulheres, Adriana, assim, que quando a gente entra com esse diálogo sobre o que ganha, o que não ganha, eu tenho mulheres que me falam assim, ganhar eu nem quero. Eu quero estar dentro, eu quero estar junto. E teve uma que me falou disso, assim, até como rede de contatos para o próprio negócio dela. Exatamente. Né? Ela tem, e essa tem uma história bem bonita. Acho que você vai tocar nesse assunto. Deixa eu contar sobre essa história bonita que eu acho. Ok. Então vamos para a próxima pergunta, que aí a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Que é a próxima, inclusive. Tem alguma história, né, de sucesso de alguma participante ou vencedora do prêmio que você queira destacar? Então, você já falou que tem. Tava falando justamente dela, né? Ela tem tudo assim que rompe com alguns desafios, com alguns paradigmas quando a gente está falando de empreendedorismo feminino. Ela é uma mulher. Ela era empregada no comércio de venda de veículos aqui em Goiânia, e ela vai contar essa história esse ano, que ela vendia veículos, o marido passou por um processo de doença sério, ela teve que sair para poder cuidar dele, ele se recuperou, e ela resolveu então abrir um negócio com ele no ramo da energia solar, que ele era técnico disso, né? Ele era técnico ele não era empreendedor, empregado de algum lugar para trabalhar com energia e instalação desses equipamentos e tudo mais, né? Então ela saiu da vendedora, virou a dona do próprio negócio, a empreendedora, a responsável pela área comercial, e hoje vivem desse negócio, ela trabalhando todo o aspecto do comercial e estrutural da empresa, e ele é o técnico da empresa. Então eu acho isso assim muito interessante, né? Porque às vezes ela juntou tudo, né? Ela foi empreender por necessidade, porque isso acontece muito, né, com as mulheres. Às vezes não é o caso de um marido, mas é o caso de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão, que historicamente é um papel que acaba sendo desenvolvido pela mulher, né? O cuidar, o cuidar, exatamente. E ela juntou isso, né? Empreender por necessidade, mas aí já encontrou uma oportunidade porque era um ramo interessante, e foi fazer essa complementariedade com o marido, né? O marido
A parte técnica e ela a parte literalmente teve a visão do negócio, né? Como se diz no linguajar popular, né? Ela teve a visão do negócio, conseguiu enxergar na necessidade a oportunidade, que é realmente o que acontece muito, né? Não só com mulheres, mas principalmente com mulheres. O que você traz, isso é muito real, que a necessidade gera muitos empreendedores. Sim. O brasileiro, eu costumo falar, inclusive em sala de aula, que o brasileiro, no geral, ele não investe por oportunidade, por fazer um projeto de viabilidade econômica, por analisar o investimento. Ele investe por necessidade. E aí a mulher principalmente, porque é todo um contexto. Às vezes é porque tem que ficar com filho, às vezes não tem com quem deixa, às vezes é por conta de um familiar doente, né? Como você citou o exemplo dela. E a gente tem muito essas realidades, né, Sueli? Porque não é fácil, não. Gerir tudo, cuidar. E precisar de cuidado, às vezes, fica para segundo plano, de verdade, né? Na maioria dos casos que as mulheres se envolvem no cuidar da família, cuidar da renda familiar. Grande parte da renda familiar no Brasil hoje é bancada por mulheres, né? Mulheres são provedoras do lar. E aí, isso é muito bom quando a gente vê histórias que são de sucesso, né? Sim, eu tô lembrando aqui de um texto da Organização Internacional do Trabalho, que é bem na introdução, eu não sei se é de um texto de um livro de 2017, 2016, por aí, que a Laís Abramo escreve sobre as políticas públicas voltadas para as mulheres, e diz que não haviam políticas públicas específicas para as mulheres e que nós tivemos que pular pela janela, criar as nossas oportunidades, e aí estamos passando ainda por desigualdades salariais, desigualdade em cargos de chefia, liderança e etc. E empreender exige muita ousadia, exige muita coragem, principalmente no passo que essas mulheres estão, que vão participar dessa premiação, que vão se inscrever, que é ter um CNPJ, porque muitas ainda estão na informalidade. E aí eu queria entender, antes de ir para a próxima pergunta, sobre esses desafios, como que o Sebrae ele tem atuado para conseguir estimular as mulheres a terem um CNPJ, porque também eu acho que tem uma barreira muito grande para fazer essa formalização, e como que tem sido esses empreendimentos, considerando que muitas mulheres precisam ficar em casa para cuidar de pessoas que estão acamadas, pessoas mais velhas, ou de crianças pequenas, porque talvez muitas acabam empreendendo dentro da própria casa, e muitas têm medo de começar porque não sabem ainda como fazer, por onde, qual caminho seguir. E o Sebrae tem cursos voltados para isso também, de qualificação. Então eu queria entender essa atuação do Sebrae, que ajuda tanto e apoia tantas mulheres para que elas possam chegar nesse momento de conseguirem se inscrever nessa premiação. Então, o Sebrae, a pauta do empreendedorismo feminino, ela é uma pauta bem estratégica para o atual momento do Sebrae. A gente tem um programa que se chama Plural. Ele é voltado para algo que tem uma denominação assim, para grupos subrepresentados, incluindo o empreendedorismo feminino e incluindo outros públicos também, né? Públicos que têm recorte racial, étnicos ou pessoas com algum tipo de deficiência, de limitação. Então, o plural é justamente para incentivar ou fazer com que o empreendedorismo possa surgir e sobreviver para essas populações. Inclusive a população dos 60+, também é uma população que está altamente produtiva, ativa, mas que muitas vezes precisa desse apoio. E esse apoio... E crescente, né? E crescente, graças a Deus. E esse apoio, e aí voltado para essa questão do empreendedorismo, a gente faz através de um programa que a gente chama Sebrae Delas, né? E ele é focado fundamentalmente na capacitação, na informação e na preparação das mulheres para que elas sejam ótimas empreendedoras. E aí essa temática envolve muito conteúdo. Por exemplo, comportamentos empreendedores, né? As pessoas às vezes entendem, não, mas eu para ser empreendedora eu tinha que nascer empreendedora, nascer com isso na veia, porque fulano já nasceu empreendedor. E o Sebrae, ele é baseado em ciência. Ele tem programas que provam que o comportamento empreendedor, ele se desenvolve em qualquer uma das pessoas, né? A partir do momento em que ela possa ter acesso à capacitação. A nossa principal capacitação nesse sentido se chama Empretec, né? São 6 dias de imersão em que esses participantes, inclusive as mulheres empreendedoras, elas
ficam submersas no processo, ou imersas no processo de comportamento empreendedor. E aí é claro que isso é comportamental, mas outras capacitações também voltadas para gestão financeiras desses pequenos negócios, marketing, planejamento, aí vem para o comportamental também, que é um pouco de liderança, e até chegar em coisas bem atuais como o uso da inteligência artificial nos pequenos negócios. Hoje a inteligência artificial ela está em tudo. Mas até no nosso, quando a gente tiver um momento, né, de poder falar mais sobre o perfil da mulher empreendedora, a gente tem os dados sobre o quanto essas mulheres empreendedoras ainda não lançam mão da inteligência artificial para poder gerir os seus negócios. E aí até desmitificando um pouco da IA, né? A IA está dentro do WhatsApp. Sim. Né? Nas ferramentas mais simples, a gente está no dia a dia. Então é nessa linha, Suelen, que o Sebrae atua com o programa delas, não só aqui em Goiânia, mas como em todo o estado de Goiás. A gente tem os nossos escritórios regionais, 12 escritórios regionais ou agências regionais, em que a gente tem em cada uma delas a possibilidade das mulheres se capacitarem. E aí tem a questão que você trouxe da mulher, das crianças e tudo, a gente tem muita capacitação no formato digital ou no formato híbrido, né? Porque o digital a gente tem uma, que está começando agora, depois se vocês quiserem mais informações eu posso dar, é uma capacitação que se chama Efeito Furacão. São 10 encontros virtuais com a possibilidade dessa mulher depois receber 4 mentorias. Serve para tanto aquela que já está formalizada quanto aquela que ainda não formalizou, e ele é 100% à distância. Eu adorei o nome. Efeito Furacão. São as mulheres furacanizadas que a gente chama, né? Então, assim, temos depoimentos excelentes de mulheres que passaram por essa capacitação e que muito provavelmente nesse certame agora do prêmio elas estarão inscritas. Ah, muito bom, né? Isso é ótimo. Eu também gostei bastante do nome e do impacto que provavelmente, né, vai surgir daí. Vamos focar agora o seguinte: qual que é a sua mensagem para as mulheres que ainda estão em dúvida, que ainda não sabem se inscreve, se não se inscreve, se é para ela, sabe? Aquele negócio, parece que não é para mim. Será que é para ela? Porque às vezes a gente conversa com pessoas esclarecidas que estão no mercado e às vezes a pessoa fala assim, mas será? Eu acho que eu não tenho tanta importância assim, né? Então qual que é a mensagem que você deixa para esse grupo? Bom, a mensagem que eu daria para essa mulher que está em dúvida é, sim, o prêmio Sebrae Mulher de Negócios é para você. Por quê? Desde que você tenha o CNPJ, né, de 31 de dezembro de 2024 para trás, pelo menos, né? É para você, porque, e aqui eu vou retomar aquilo que a gente falou agora há pouco. O prêmio, ele não é uma corrida, ele não é uma competição para ver quem ganhou. Ele é um lugar e um espaço de troca, ele é uma possibilidade dessas mulheres interagirem com outras mulheres, ele é um lugar de ensinar, ele é um lugar de aprender. Então, o prêmio Sebrae Mulher de Negócio é para todas as mulheres empreendedoras. Até que dia essas mulheres podem se inscrever e qual o endereço? Você já falou, mas não repetir. Vamos repetir, então. As inscrições, Adriana, elas estão abertas até o dia 19 de junho. Ela é feita pelo site sebrae.com.br/mulher de negócios. É muito simples, a hora que entrar nesse site vai ter lá Prêmio Sebrae Mulher de Negócio, tem a caixinha inscreva-se, ela vai inscrever, vai iniciar, vai se deparar lá com as 10 questões, ela não precisa entrar, começar e terminar, ela pode entrar, começar, eu me senti à vontade, consigo e concluir, ou não, ela pode pedir um apoio para o Sebrae para poder concluir. E o processo é bem simplificado mesmo, até o dia 19 essas inscrições estão abertas. Ok. Então, mulherada, vamos lá se inscrever. O único detalhe que eu percebi aqui, que a barreira é ter que ter o CNPJ registrado até pelo menos 31 de dezembro de 2024. Se você tem esse CNPJ com registro, pode ser antes, tá, gente? Não precisa ser do mês de dezembro, não. Pode ser qualquer período para trás dessa data, antes dessa data. Se você tem esse CNPJ, se você é empreendedora, então faça a inscrição e concorra ao prêmio, mas não só concorra ao prêmio, né? Eu acho que concorra é até ruim de falar. Participe, seja parte desse processo, faça novas amizades, faça network para o seu negócio, né? Esteja próximo de outras mulheres que também têm histórias tão bonitas quanto a sua.
E lembre-se que o mais difícil você já fez, que é empreender, ter um CNPJ, ter o seu negócio. E quem já participou do evento do Sebrae dela sabe a importância que tem esse contato com outras mulheres empreendedoras, porque você encontra fornecedores, clientes, e isso pode expandir o seu negócio. Então, a gente conta com a inscrição de vocês e a gente quer estar presente também nessa premiação e participar e contemplar o trabalho que é feito pelas mulheres empreendedoras de Goiás. Sim, o Conselho Regional de Economia está aberto a auxiliar, fazer parceria, apoiar esse projeto do Sebrae e todos os projetos que venham fortalecer a economia e principalmente as mulheres. Hoje nós estamos no Conselho Regional pela primeira vez, a diretoria ela é feminina, que eu estou como presidente, e temos a Alessandra Campos, que é a vice-presidente. Então, nós estamos com uma cara mais feminina, né, Suelen? A Suelen como conselheira, temos também a conselheira Ivone, a conselheira Graciele. Então, temos aí um grupo de mulheres bem envolvidas no conselho e com um desejo de contribuir para a melhoria da economia do estado de Goiás e de todas as pessoas, né, que estão envolvidas em qualquer atividade econômica. Também precisando do apoio do Conselho Regional de Economia, o Conselho está à disposição. E esse tema economia parece muito distante quando a gente fala de uma forma muito formal. Nós temos também o nosso linguajar, conhecido como economês, e às vezes fica muito longe das pessoas. Eu tenho trabalhado um tempo para tentar aproximar esses termos, esses temas, de uma linguagem mais simples. A Suelen também sempre que apresenta, que está presente em alguma área que comunica a economia, ela busca também trazer, né, eu vejo isso, busca trazer isso para mais perto de quem está ouvindo, porque às vezes a sociedade pensa que está distante, e não está. Está no nosso dia a dia, influencia a nossa vida o tempo todo, e a gente respira isso, né? Aparece que, só que quando fala, por exemplo, a política econômica, a política fiscal, a macroeconomia, parece que está longe, mas é tudo que está acontecendo no nosso dia a dia e a gente precisa, enquanto agentes econômicos, estar compreendendo, pelo menos tentando compreender a maior parte dessas variáveis para poder organizar-se melhor. Você falou sobre a questão dos programas de gestão financeira, né? Isso é muito importante. É também importante saber ler os cenários. Um exemplo que eu gosto de trabalhar, por exemplo, nas turmas que eu leciono é assim: se você fosse montar um negócio, por exemplo, um negócio na área de turismo, no ano de 2019, no começo do ano, você fizesse uma projeção econômica, isso seria, dependendo do local e das condições, provavelmente viável. Mas quando a gente chegou em 2020, não seria mais, né? Talvez a gente não conseguisse prever a pandemia. De curto prazo. Porque a gente tem, além do que a gente consegue ter uma visibilidade do que pode acontecer, através de estudos, análises econômicas e tudo mais, a gente consegue fazer algumas projeções. Mas também tem coisas que a gente não prevê. E a gente precisa estar preparado para, e daí, se acontecer algo que eu não previ, como é que eu vou sair dessa situação que provavelmente não será boa. Então, compreender os processos não é adivinhar futuro, né? Não é tentar fazer com que tudo dê 100% certo, até porque a gente lida com o ser humano, com expectativas, então a economia não é exata, por isso que nós somos uma ciência social aplicada. E nesse contexto, a ideia do podcast do Fala Economista é justamente trazer o Conselho Regional de Economia para mais perto da sociedade, trazer o profissional da economia para estar comunicando esse processo, né, do que é realmente economia, que áreas que a gente pode atuar. E eu tenho um recado, né, além de tudo isso que a gente já falou aqui, que é a inscrição para o prêmio do desafio, aliás, Quero Ser Economista. Nós temos um desafio nacional que funciona da seguinte maneira, Elaine. Os alunos do ensino médio, que estão no primeiro, segundo ou terceiro ano, se inscrevem e participam de um desafio nacional tratando de algum tema econômico. O ganhador desse processo, né, tem todos os estados que participam, o ganhador desse processo, ele recebe um prêmio. O primeiro lugar recebe R$3.000, segundo lugar R$2.000 e o terceiro lugar esse ano R$1.000.
e ainda fica por dentro dos temas econômicos. E esse ano, o nosso tema geral desse desafio é sobre mineração. E o estado de Goiás é um estado que tem uma estrutura já, né? Somos o segundo estado brasileiro que tem plano estadual de mineração. Temos mais informações disponíveis para acesso dos nossos estudantes. Então, o estudante goiano que queira participar do desafio, ele vai estar aí com possibilidade de ter acesso a informações sobre isso, já que Goiás é um estado de destaque na mineração do Brasil e pode ter grandes chances de ganhar o prêmio. Então, estudantes estejam atentos e façam lá a sua inscrição. O site é só você escrever desafio quero ser economista, e aí também tem lá a forma de você fazer a sua inscrição e concorrer a esse prêmio. E é um momento também de você ter a experiência de verificar se gosta de economia, se vai ser estudante de economia ou se essa não é muito bem a sua área. Lembrando que a economia ela é muito ampla, então tem diversas áreas a serem exploradas, mas esse é um excelente começo. Exatamente. Finalizando, infelizmente, né, o nosso podcast, nós vamos chegando ao fim do nosso processo, aqui do nosso primeiro episódio, agradecendo imensamente a conselheira Suelen pela presença e, mais do que imensamente, agradecer a Elaine pela disponibilidade, por vir aqui dar essas informações sobre o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, muito esclarecedor, e espero que muitas mulheres se inscrevam no prêmio e possam fazer parte desse projeto. Muito obrigada, Elaine. Eu que agradeço, em nome do Sebrae, com muita alegria que eu vim aqui. Em nome do Sebrae, em meu nome, que estou uma entusiasta do empreendedorismo feminino, te parabenizar, Adriana, a você, Suelen, por essa iniciativa, por vocês estarem à frente do conselho, que é um espaço de poder, né? Ser presidente de um conselho, ser conselheira é um espaço de poder, e quando a gente vê que a gente está alcançando isso, é muito importante. Então, assim, parabenizar vocês, a todas as economistas e aos economistas que levaram vocês até lá, porque uma construção de uma sociedade mais equitativa, né, menos desigual entre homens e mulheres, ela será feita justamente por homens e por mulheres. Então, deixo meus parabéns para vocês e podem contar com o Sebrae para o que precisarem, para que a gente possa também contribuir para esse processo de empreendedorismo junto com o Conselho. Muito bom, muito obrigada. Muito obrigada, agradeço muito. Agradeço também, aproveitar para agradecer o Estúdio Way, que é onde nós estamos gravando esse podcast, e é uma casa que merece, né, nosso carinho, nossa atenção, e que tem contribuído aí com o Conselho Regional de Economia nessa nova empreitada que é o podcast Fala Economista. Sim, e nos sigam nas redes sociais, @CorecomGoiás e @Sebrae Goiás também, para que vocês possam ficar acompanhando o desafio, Quero Ser Economista, o Prêmio de Mulher de Negócios e também os outros prêmios e próximos podcasts que serão lançados por aqui. Isso aí. Muito obrigada a todos, obrigada Suelen, obrigada Elaine, e até o próximo episódio.